Opa, e aí, tudo bem? Hoje viemos falar sobre um país um tanto que polêmico, a Coreia do Norte. Deixa eu te apresentar os integrantes do grupo. Nós somos Ana Beatriz, Gabriel Maiolino, Gabriela Lopes, Larissa Cabral, Letícia Iano e eu, Matheus Muniz. E agora, bora pro conteúdo. Bom, para entendermos sobre a Coreia do Norte, primeiro precisamos entender sobre sua origem. A ocupação humana na Península Coreana começou há cerca de 500 mil anos, tornando a civilização coreana uma das mais antigas do mundo. Como a história é só um pouco longa, o que precisamos saber aqui é que a Coreia foi um importante centro asiático e por muito tempo foi um país muito fechado, sendo conhecido como Reino Eremita. Isso só foi mudar por volta de 1897, quando a última dinastia, conhecida como Joseon, caiu e deu lugar ao Império Coreano, o qual foi relativamente curto, já que em 1910 tivemos a invasão do Império Japonês. Nesse período, o país foi explorado e teve grande parte de sua cultura apagada. O Japão também foi responsável por grande parte da industrialização da península, principalmente na parte norte. Em 1945, por conta do final da guerra, ocorre a rendição japonesa. Com isso temos a Coreia Livre, certo? Na verdade não. A União Soviética fez meio que um acordo para poder ter influência durante 5 anos na parte norte do país. E os Estados Unidos, por receio que a União Soviética acabasse pegando tudo para ela, pegou a parte sul. Mas a população não gostou muito disso, já que eles passaram 35 anos na mão do Império Japonês e houveram diversas rebeliões, principalmente na parte sul. Durante esse tempo, surgiram movimentos comunistas no norte e movimentos anticomunistas no sul. O norte liderado por Kim Il-sung e o sul liderado por Lee Soo-man ou Soo-man-in. Ambos queriam a unificação da Coreia, mas cada um a sua visão. Bom, os 5 anos do acordo passaram e em 1948 a União Soviética se retira da parte norte, e no ano seguinte os Estados Unidos fazem o mesmo. O país permanece dividido e cada parte permanece com seus líderes. Mas em 1950, inspirado pela guerra civil que tinha acontecido na China há pouco tempo, o norte decide invadir a parte sul com a ajuda do exército soviético. E assim começa a Guerra da Coreia. Mas ao contrário do que a parte norte havia planejado, os Estados Unidos e a ONU decidem intervir. Foram 3 anos de guerra, com muito vai e volta, com muitas intervenções de outros países, e em 1956, vendo que a guerra não daria em nada, foi assinado um armistício. Ou seja, a guerra não estava oficialmente encerrada. Na verdade, o Tratado de Paz só veio a ser assinado em 2018. Mas com isso, a Coreia foi oficialmente dividida. Houveram tentativas de acordo para unificação anos depois, mas nenhum deu certo, e ficou Coreia do Sul e Coreia do Norte como conhecemos hoje em dia. Após a guerra, Kim Il-sung permaneceu como líder do lado norte, e estabeleceu um Estado comunista de economia planificada. Ele também desenvolveu a ideologia Juche, mas lá ele vai falar mais sobre ela. A recuperação da guerra foi rápida, e em 1957 a produção atingiu os níveis de 1949. Até a década de 60, o crescimento econômico era superior ao da Coreia do Sul, e o PIB per capita da Coreia do Norte era igual ao de seu vizinho do Sul em 1976. No entanto, na década de 1980, a economia começou a estagnar. Em 87, a economia iniciou um longo declínio e quase entrou em colapso após a dissolução da União Soviética em 91, quando a ajuda financeira soviética foi subitamente interrompida. Em 92, a saúde de Kim Il-sung começou a se deteriorar, e seu filho Kim Jong-il passou lentamente a assumir várias funções governamentais. Kim Il-sung morreu de ataque cardíaco em 94, e Kim Jong-il se tornou o líder supremo. O país é a única dinastia comunista no mundo. Kim Jong-il instituiu a política Songun para priorizar os esforços destinados à área militar em detrimento de todas as outras. Ainda em 94, os norte-coreanos se comprometeram a interromper o desenvolvimento de armas nucleares em um acordo negociado pelo presidente norte-americano Bill Clinton. Em meados da década de 90, as enchentes exacerbaram a crise econômica, danificando severamente as plantações e a infraestrutura e levando à fome generalizada. O governo acabou aceitando ajuda alimentar da ONU e de outros países, incluindo os Estados Unidos. No final do século, as Coreias adotaram a política do Sol e as duas nações começaram a se aproximar publicamente. Porém,
antes de entender exatamente como funciona a estrutura política, econômica e social da Coreia do Norte, vamos compreender primeiro o que é o socialismo e como ele se aplica a esse país. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada sobretudo no princípio de igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, a extinção da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre os pobres e os ricos. Mas como o socialismo se aplica à Coreia do Norte, Larissa? Bem, como a Aninha já disse, a Coreia do Norte fechou em seu regime comunista e de extrema esquerda, enquanto que a do Sul manteve um contato político, econômico e social aberto com o resto do mundo. Dessa forma, o regime norte-coreano criou um sistema rígido e ditatorial de regras, costumes e valores que devem ser carregados de geração para geração, além de evitar ao máximo as ações políticas em parceria com a comunidade internacional. Tal regime baseia-se na ideologia Jantse, um conceito autônomo desenvolvido pela própria Coreia do Norte, que traz à tona um forte sentimento de nacionalismo e culto à personalidade do grande líder, o ditador da Coreia do Norte, e serve para encontrar valores intermediários entre os sistemas comunistas e socialistas, afirmando seu posicionamento enquanto república. Dessa forma, a sua economia é subsidiada pelo mercado interno, embora obtenha matéria-prima da China. Além disso, para garantir que o fluxo econômico se mantenha em pé e continue alinhado à política socialista, o governo criou programas que enviam estudantes ao exterior, para que eles possam aprender sobre a economia planificada e de mercado, bem como o funcionamento do comércio e retomar com esse conhecimento para aplicá-lo no país. No entanto, a saída livre dos norte-coreanos do país ainda não é permitida, apenas nos casos aprovados pelo governo. Já a entrada de turistas e estudiosos, por sua vez, é bastante controlada e rigorosa, para evitar a entrada e a saída de informações importantes que mantém a política da Coreia do Norte consolidada. Esse cenário de isolamento e falta de informação, somado à extrema produção de força militar e nuclear, assusta a geopolítica mundial e estimula os grandes órgãos governamentais como a ONU a realizarem negociações para que o país diminua sua produção armamentista. Tanto que mesmo a Coreia do Norte, oficialmente se descrevendo como um Estado socialista autossuficiente, vários analistas classificam o governo do país como uma ditadura stalinista totalitária, particularmente por conta do intenso culto de personalidade em torno de Kim Il-sung e sua família. Partindo agora para os aspectos sociais da Coreia do Norte, podemos iniciar esse tópico dizendo que sua população é nacionalista e possui grande respeito e admiração pela figura do seu grande líder, o ditador do país. Eles procuram exaltar as qualidades norte-coreanas e são incentivados pelo sistema a carregarem suas regras, costumes e valores de geração em geração. Por essa razão é comum ver propagandas políticas circulando pelas mídias sociais justamente para fortalecer a ideologia dominante e esse sentimento nacionalista. Como o grande líder vem sempre da linhagem da família Kim, como Kim Jong-un, os Kim seguem um rígido isolamento social para gerar ainda mais respeito por sua imagem e prezar por sua segurança. O isolamento é cumprido desde o nascimento dos novos herdeiros, como o próprio Kim Jong-un, que o cumpre desde sempre. E agora os seus filhos, que a gente não sabe quantos são, se existem, porque ele mantém a vida privada bem privada mesmo. Assim, a sociedade norte-coreana respeita ainda mais o líder da nação e o vê como uma figura intocável, digamos assim. Além disso, no atual governo de Kim Jong-un, foi implementado um decreto que o colocava como um ditador ainda mais intocável e incomparável. Segundo esse decreto de 2014, nenhum civil poderia ter um nome igual ao dele. Então todos que tinham esse nome tiveram que mudar e ele nunca mais vai poder ser usado no país, apenas pela família Kim e o atual ditador. Qualquer cidadão que desafiar o grande líder, contestar suas leis, autoridade, não concordar com seus posicionamentos ou não participar dos cultos à personalidade que acontecem no país para exaltar esse líder, é punido com altas cargas de trabalho ou até mesmo a sentença de morte.
Essa é uma das razões para os cidadãos não contestarem muitos aspectos do próprio país, como o fato de terem que cortar seus cabelos de acordo com os modelos propostos pelo ditador, sendo que o próprio não segue nenhum presente na lista. Um caso muito específico que aconteceu, onde um cidadão contestou o sistema norte-coreano, foi com o próprio irmão do Kim Jong-un, o Kim Jong-nam, que em 2017 foi assassinado no aeroporto da Malásia, logo após questionar o governo e dizer que ele infringe os direitos humanos. Apesar disso, até hoje não se tem provas de que a Coreia do Norte está de fato envolvida nesse caso. Como a política externa do país é muito restrita e ele procura ao máximo se distanciar dos outros, não é permitido que os norte-coreanos saiam do território nacional, só se o governo aprovar, como em casos de intercâmbio, onde o aluno traz o que aprendeu para se aplicar na própria Coreia. O mesmo se aplica também para turistas e estudiosos, pois assim eles conseguem controlar as informações que saem do país com mais facilidade e o uso de espaços exclusivos para os nativos, que por sinal pagam mais barato que os estrangeiros pelos mesmos produtos. Vale ressaltar que a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, recebe investimentos altíssimos para se tornar um exemplo de como o sistema seguido pelo país é efetivo. A capital possui toda a modernidade disponível no mercado, assim como serviços básicos e de entretenimento de extrema qualidade. Porém, para morar lá, o cidadão precisa se mostrar o mais fiel possível ao governo. E é uma cidade feita para a elite coreana mesmo, é bem difícil de morar lá. E agora vamos para duas curiosidades extras sobre os aspectos sociais de lá. A primeira é que os norte-coreanos não podem ter carros, mas as elites estão sempre com táxis luxuosos pela cidade. E além disso, eles não têm o hábito de tirar selfies, mas isso não é proibido não, eles podem tirar fotos sim, e fotos são comuns. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela população norte-coreana, existem algumas medidas tomadas que procuram ajudar essa sociedade de alguma forma, como o acesso à educação, saúde, energia elétrica e gás serem gratuitos e eles receberem 300 gramas diárias de alimentos em formato de cesta para tentar combater a fome do país. Agora que vimos um pouco sobre como é a vida de um norte-coreano e o dia a dia de lá, vamos entender como funciona a política da Coreia do Norte com a Gabi. Beijo! A política da Coreia do Norte é regida sob um governo Juche, autodeclarado com um acentuado culto de personalidade organizado em volta de Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte e o primeiro presidente do país. O Juche é uma filosofia política que defende que a fonte e os mestres da revolução e da construção social são as massas populares. A Coreia Popular, como Estado organizado aos moldes de uma república popular de viés socialista, não difere seus poderes executivos e legislativos. Seu parlamento, a Assembleia Popular Soberana, elege um presídio, órgão executivo da Assembleia, e também os demais cargos de uma gestão governamental. Ao contrário do que diz o senso comum, a Coreia do Norte não é um Estado unipartidário. A Assembleia Popular Suprema é o órgão máximo de poder da República Popular Democrática da Coreia. Todos os deputados são eleitos para assumir um mandato de 5 anos, representando os interesses do povo no governo. O presídio da Assembleia Popular Suprema é o mais alto órgão da Coreia do Norte. Exerce o poder legislativo quando a APS não está reunida, coisa que acontece todo ano, à exceção de alguns dias. O presídio é constituído pelo presidente, vice-presidente, secretários e outros membros. As funções do presídio são convocar sessões da Assembleia Popular Suprema, examinar e aprovar nova legislação do Estado quando a APS não está reunida, interpretar e implementar a Constituição e a legislação, formar e dissolver os ministérios do Estado, supervisionar as leis e órgãos do Estado, organizar eleições para a Assembleia Popular Suprema, ratificar tratados com países estrangeiros, nomear, transferir e remover os funcionários e juízes quando a APS não está reunida e atribuir perdões especiais e amnististas. A Coreia do Norte, há muito tempo, mantém estreitas relações com a República Popular da China e com a Rússia. Mas com a queda do comunismo na Europa Oriental em 1989 e a desintegração da União Soviética em 1991, resultou em uma queda devastadora na ajuda da Rússia à Coreia do Norte, embora a China continue a fornecer ajuda substancialmente. O país continua a ter fortes laços com seus aliados socialistas do sudoeste da Ásia, como Vietnã, Laos e Camboja. Agora que entendemos a estrutura política, nada mais justo do que falar sobre a economia do país, certo? A Coreia do Norte possui uma estrutura econômica extremamente fechada e centralizada, pois, como já citado anteriormente, seu sistema econômico segue o modelo socialista, tendo sua economia totalmente controlada pelo governo.
Como há controle de salários no país, grande parte da população possui baixa renda e sem tanta divergência. Portanto, não há uma desigualdade econômica significativa, mas por causa da má gestão, basicamente é vivenciada uma miséria coletiva. Essa política de isolação faz com que o comércio internacional seja muito restrito, dificultando um potencial significativo do crescimento da economia. Apesar de sua localização estratégica no leste da Ásia, seu crescimento do PIB tem sido negativo. A moeda que corre no país é o won norte-coreano, e a estimativa de PIB em 2020 foi de 31 bilhões de dólares. Ouvindo assim parece ser bastante, quem me dera ter 31 bilhões de dólares, mas nesse contexto é baixíssimo. Para ter uma base de comparação, nosso Brasil varonil, por exemplo, teve PIB aproximado de 1 trilhão e 300 bilhões nesse mesmo ano. Ou seja, podemos ver que a situação da Coreia do Norte é bem crítica. E vem sendo assim desde 1991, com o fim da União Soviética, que era sua principal aliada. Sem o apoio soviético, a economia norte-coreana, baseada na indústria pesada e na agricultura mecanizada, apresenta constante declínio. O país detém cerca de 50% da reserva mundial de magnesita, além de depósitos de carvão, ferro, tungstênio e grafite. Apesar da riqueza mineral, o país enfrenta vários problemas de ordem socioeconômica. A produção de alimentos é insuficiente para suprir a demanda nacional, escassez essa que já provocou a morte de mais de 2 milhões de pessoas em razão da subnutrição. Tá, a gente percebeu que a situação é bem complicada lá na Coreia do Norte. Mas então, como é que esse país se mantém firme e forte? Assim, firme e forte é um exagero, mas isso é de fato uma ótima pergunta. A infraestrutura do país é pouco desenvolvida e nem conta com investimentos. Enquanto há gente passando fome, o governo norte-coreano aloca grande parte de suas arrecadações em investimentos militares. Por isso, a dependência comercial do país com a China segue sendo um dos únicos pilares que mantém a economia norte-coreana estável. Acredita-se que por volta de 80% das exportações do país sejam compradas pelos chineses e que esse número também seja parecido com o da origem das importações advindas da China. Segundo a Agência de Promoção de Negócios e Investimentos da Coreia do Sul, os chineses compram principalmente carvão e minérios diversos, peças de roupa e ainda alguns produtos alimentícios da Coreia do Norte. O comércio contrário é de petróleo, aço, maquinaria, automóveis e produtos eletrônicos. Além da China, que é com certeza seu maior parceiro comercial, o país mantém relações com a Rússia, Coreia do Sul, Índia, entre alguns outros. E, gente, é importante lembrar que a Coreia do Norte mantém seus dados praticamente secretos. Por isso, é muito difícil dizer com toda certeza como a economia e a administração funcionam sob esse regime isolado e autoritário. Como vimos, a Coreia do Norte é um país marcado pela colonização, guerras, influência de outros países na política interna, entre diversos outros aspectos que moldaram essa nação e resultam no que vemos hoje. Um país socialista, de certo modo, com um regime ditatorial e uma figura de liderança forte e respeitada, que se priva do relacionamento internacional e procura controlar ao máximo sua população. Infelizmente, seguindo o exemplo de outras nações socialistas que já vimos, o país adotou alguns aspectos negativos em seu sistema, que acabam se desvirtuando um pouco do que era para ser de fato o socialismo. Como vimos, apesar de o governo tentar suprir demandas básicas da população, como através da cesta básica diária, muitos ainda vivem em estado de extrema pobreza, enquanto os outros desfrutam de riquezas na capital do país, o que não condiz com os princípios básicos do sistema. Com essa resistência às relações internacionais, apesar de ter certo contato com alguns países orientais, como por exemplo a China, a Coreia do Norte acaba passando por grandes problemas econômicos. Seus esforços estão principalmente focados em poderio militar, um resultado de sua história marcada por invasões, o que acaba por não priorizar o desenvolvimento econômico do país, um problema que precisará ser enfrentado em algum momento. A Coreia do Norte é um mistério para o mundo. Ninguém sabe ao certo o que acontece nessa nação devido ao rígido controle de informações que ela possui. Ninguém sabe o que a população do país passa todos os dias com exatidão, nem mesmo qual é a situação de lá em relação ao coronavírus. Tudo é secreto, a menos que eles queiram expor isso para a comunidade internacional, como fazem com o seu poderio militar.
É um país com grandes problemas internos e externos que está cada vez mais se destacando por seus discursos a níveis mundiais e possivelmente ainda iremos ouvir muitas histórias e boatos sobre ele. Muito obrigado! Esperamos que vocês tenham gostado e conseguido se aprofundar um pouco mais na Coreia do Norte com a gente. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!